Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridas irmãs. Aqui quem fala é o pastor Diego Fernandes e eu venho hoje trazer a palavra de Deus por meio aqui do vídeo no YouTube, por causa do decreto que saiu na nossa cidade de Matosinhos, onde não nos está permitido a fazer reunião para cultuar ao Senhor, isso, claro, decorrente do aumento no número de casos da Covid-19 em nossa cidade, não só na nossa cidade, como no estado e todo o país. Então, com isso, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Interestadual de Patrocínio aqui em Matosinhos, durante esse período que esse decreto estiver vigorando, vamos estar aqui fazendo os cultos, fazendo as transmissões através do canal no YouTube, tá bom? E hoje eu gostaria de partilhar e compartilhar com todos os irmãos e irmãs um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 7, e posteriormente no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, ok? Por favor, você que pode fazer essa leitura comigo, acompanhar comigo. Claro, peço que você me desculpe, vai ter barulhos aqui, né, devido ao exterior, ao entorno da minha casa, vai acontecer barulhos, cachorro pode latir, pode haver alguns contratempos, mas peço a todos paciência, porque é o meio pelo qual nós estamos conseguindo, né, transmitir a palavra de Deus para não pararmos, inclusive pelo contrário, para auxiliar sempre a igreja a continuar perseverando, principalmente nesse momento tão difícil a qual estamos nós todos enfrentando. E só para continuar, peço a vocês, inscrevam-se nesse canal, por favor, e ative esse sininho de notificação para todas as vezes que for postado um vídeo novo, você seja avisada, tá bom? Então peço a você que faça isso aí, mas vamos para a mensagem da noite de hoje, tá bom? Está lá em Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao 7, depois versículo 2, do 1 ao 4, ok? Está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. A história de Neemias é uma história que atravessa um período muito difícil do povo israelita, do povo judeu, que é um período onde tinha sido completamente desolada a cidade de Jerusalém.
era um período de destruição, um período onde, após o cativeiro babilônico, houve ali aquela destruição feita por Nabucodonosor, em especial na última incursão que ele fizera contra Jerusalém. Dentre as 3 que ele fizera, a última foi quando ele destruiu, pôs fogo aos portões e começou uma espécie ali de, vamos assim dizer, deteriorar um pouco a cidade, a condição estrutural da cidade de se defender. Então a cidade de Jerusalém ficou desolada, porque nem todos os moradores de Jerusalém foram levados cativos, né, para a Babilônia, mas aqueles que lá ficaram vulneráveis a seus inimigos, uma vez que os muros e os portões em especial tinham sido postos fogo, né, posto fogo nos muros, ou melhor dizendo, nos portões da cidade. E isso, Neemias, que era copeiro do rei, era um eunuco que vivia diante do rei, dos medos e dos persas ali, Artaxerxes. Neemias, então, quando alguém vai, já passado muitos anos depois, claro, do período babilônico, de governo babilônico, veio os medos e os persas. Então Neemias servia o rei Artaxerxes como eunuco, e ele então um dia pergunta a Anani como estava a cidade de Jerusalém e aqueles que lá em Jerusalém estavam, que não foram levados cativos. E a resposta de Anani trouxe ali uma certa angústia, uma certa tristeza e um desamparo a Neemias. Porque ele olhou para ele e disse: Jerusalém, os portões foram postos fogo nos portões. Está desolada a cidade, está destruída. Era um período de destruição, era um período de tristeza, de angústia. E quando essa palavra me salta aos olhos para trazer nesta noite de hoje, nesse dia de hoje, nesse momento, é justamente tentar fazer aqui uma correlação entre o período de destruição, um período de tristeza, um período de angústia que vivia Jerusalém e, o povo que compunha aquela cidade, com o período que nós estamos vivenciando, isso por causa da Covid-19. Um período de angústia, um período de tristeza, um período de dor. Muitas pessoas, se não dizer mais de 260 mil pessoas, perderam suas vidas no último ano, pelo menos. Isso somente advindo da Covid-19, dessa pandemia da Covid-19. Sem contar com as demais causas que já assolam a sociedade desde há muito. Agora, esta pandemia, esse vírus, tem consumido, infelizmente, a vida de muitas pessoas. Então, há uma desolação, há uma tristeza, há um desamparo. E o paralelo que eu quero trazer nessa noite é justamente de pensar nessa desolação, mas na atitude de Neemias diante da desolação. A Bíblia diz que quando essa notícia é dada a Neemias, ele toma 3 atitudes. A primeira dela, chorar. Neemias chora. Chora, entristece-se. Exatamente um sentimento legítimo, dadas as circunstâncias que Jerusalém se encontrava. Então esse é um momento, infelizmente, em que estamos chorando. Em que estamos chorando, alguns, a perda de familiares, amigos, pessoas próximas, pessoas que amavam. E é um período de grande angústia, de desamparo, de incertezas, de não saber como vai ser o amanhã. Então o choro nesse momento ele é muito comum. Se alguém dizer para você, olhar para você e dizer, você não tem que chorar, tem que acreditar. Isso, você acreditar não impede de você lamentar a situação, lamentar o período que nós estamos vivendo. É um período difícil, um período onde está trazendo, infelizmente, tristeza, dor, sofrimento para as pessoas. Então, o choro, de alguma forma, ele vai trabalhando aquele sentimento, não vamos dizer assim, totalmente aliviando, contudo, vai sendo um paliativo para que você elabore a situação que você está vivendo e que estamos vivendo. A pandemia de Covid-19 tem produzido diversos sintomas nas pessoas, diversas formas de manifestação patológica nas pessoas, e o choro é uma expressão para que nós possamos ir lidando com essa situação, para que vamos
vamos fazer assim, vamos dizer assim, vamos elaborando essas circunstâncias difíceis que estamos lidando. Neemias chorou ao ouvir a situação da cidade de seus pais, a sua cidade natal. Então, esta é uma primeira atitude. A segunda atitude de Neemias foi orar. Orar e jejuar. Segunda e terceira atitude, orar e jejuar. Então a primeira, ele chora, depois ele ora e entra em jejum. Há um complemento entre o jejum e a oração. O jejum para os judeus era representativo de tristeza, de buscar a graça de Deus por estar profundamente angustiado e profundamente triste. Então colocava-se em jejum para buscar ali, não favor de Deus por meio do jejum, mas pelo tamanho da angústia que estava vivenciando, entrava-se no processo de jejum para assim, vamos assim dizer, reduzir os seus apetites de alimentação, né, os seus apetites carnais, falando aqui de um âmbito espiritual, para que aumentasse ali a sua condição espiritual, para que lidasse com determinada situação. Era um período de angústia, era um tempo de sofrimento para Neemias. Então, dois elementos que podem entrar no nosso dia a dia nesse momento. É tirarmos período de oração, períodos de jejum, para estarmos buscando mais a Deus. Nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, nesse momento de elaboração do que estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que Neemias dá um passo além de apenas chorar, orar e jejuar. Neemias pede perdão. Só que o perdão de Neemias, ele é diferenciado. Ele não pede perdão somente para si, visando somente o perdão de Deus para os seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes, que talvez não foram as melhores diante de Deus. Ele pede perdão pela nação de Israel, pelo seu povo. E eu, na minha avaliação, é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Neemias diz, nós pecamos contra ti. Eu e a casa de meu pai temos, vamos colocar nesses termos, temos nos distanciado do Senhor. As nossas atitudes não têm sido as melhores. E aí nós temos que fazer uma avaliação enquanto igreja, enquanto grupo que confessa a Cristo. Será que nós, enquanto igreja, estamos vivendo o que Jesus quer que vivamos? Não que esta pandemia seja necessariamente uma culpa direta da igreja. Contudo, Deus sempre utilizou de processos, muitas vezes naturais, muitas vezes de adversidades, através de fenômenos da natureza, para lidar, sim, com a má atitude do seu povo. Nós temos que pensar nessa situação. E nós precisamos voltar e fazer como Neemias, pedir a Deus perdão. Perdão pelas nossas más condutas, perdão pelo nosso proceder, que muitas vezes não está sendo compatível com a vontade de Deus. Neemias falou, nós nos desviamos das palavras de Moisés, nós desviamos do que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Nos perdoe, perdoe a mim, perdoe aos meus pais, perdoe ao meu povo, perdoe Israel. E vamos pedir perdão, vamos clamar a Deus pelo perdão. Perdão, que Deus perdoe a sua igreja, que Deus perdoe a sua noiva. Se nós estamos tendo condutas erráticas diante de Deus, que Deus possa conceder a todos nós o perdão, a misericórdia e a graça. Porque o momento é um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, de lamento. Mas rememorando o que disse Salomão, há tempo para todas as coisas nessa terra. Há tempo de sorrir, contudo, há também tempo de chorar. E, infelizmente, é um período difícil, de lamento, de pranto. Por isso, nós precisamos ir aos pés de Deus pedir perdão. Pedir perdão.
Porque se nossas condutas de alguma forma contribuíram para que essa situação estivesse ocorrendo, e quando eu digo a nossa conduta, talvez não necessariamente individual, mas enquanto coletivo, enquanto igreja, que nós possamos ir a Deus e pedir perdão, pedir a Deus misericórdia para essa desolação que está afetando a nossa sociedade, que está afetando o nosso tempo, que está afetando a nossa geração. Que a nossa espiritualidade melhore, que a nossa forma de proceder enquanto cristãos melhore, que nosso olhar para o próximo melhore, que a nossa aproximação de Deus aconteça novamente, que seja um tempo para pensarmos na nossa conduta enquanto cristãos, enquanto servos e servas de Deus. Neemias, então, nessa tristeza, nessa angústia que o cercava, tendo todas essas atitudes que aqui já elenquei, ele, como a princípio já dizia a vocês, ele era copeiro do rei, ele era um eunuco que assistia diante do trono de Artaxerxes. E ele então tinha que tudo que o rei fosse comer, beber, primeiro passava por Neemias. Ele comeria, ele beberia, porque se tivesse algum intento de tirar a vida do rei, ele sofreria primeiramente essas consequências para que o rei não fosse atingido. Então Neemias experimenta o vinho e a Bíblia diz que ele estava triste. E ele faz questão de anunciar: eu nunca antes estive triste diante do rei. Talvez seja seu caso. Talvez nunca antes você esteve triste diante do rei. Mas nesse momento é um momento que de fato talvez a tristeza, infelizmente, esteja imperando no seu semblante, na sua conduta, na sua forma, no seu modo de pensar. A tristeza, infelizmente, tem tomado muitas vezes conta. E esse é um cuidado que precisamos ter, de não nos afogar na tristeza, de não nos deixar angustiar a tal ponto de esquecer que também tem momentos de alegria. Contudo, Neemias antes nunca estivera triste diante do rei. Então, naquele dia, ele experimenta do copo do rei, da bebida do rei, e ele apresenta-se triste diante do rei. O rei olhou para ele e falou: Neemias, você está triste, e você não está enfermo, você não está doente. Então, essa tristeza que você está sentindo não pode ser por uma enfermidade, senão tristeza de coração. Ou seja, quantas pessoas têm vivido essa mesma situação? Não está com enfermidade, não está com um problema físico, não está com um problema de uma doença qualquer. Contudo, há uma tristeza profunda por causa da circunstância, da situação, do desamparo que vivemos, das incertezas. Muita gente perdendo o emprego, muita gente, alguns indo à falência, pequenos negócios, comerciantes, empresas. Isso tem trazido um grande aumento na angústia, no índice de ansiedade das pessoas, em números de pessoas entrando em estado depressivo, em aumento de suicídio. É um momento difícil. Por isso é um momento de irmos até o rei. É um momento de estarmos diante do rei para ver o que o rei tem para nós. Quando o rei olha para Neemias e vê que Neemias está triste, ele fala: o que quer? Por que você está assim, Neemias? Por que você está triste hoje? Essa é a pergunta de Deus para você. O que está acontecendo que está te deixando triste? É esta situação, é a pandemia, é a angústia, é o desamparo, é a situação que estamos vivendo. Então fale com o rei sobre a sua situação. Porque o único que pode entrar com recurso para a sua situação, para este momento, é o rei. Ele pode entrar com os recursos para que isso acabe, para que essa situação passe, para que as coisas mudem. Então, em nome de Jesus, vá diante do rei. Quando o rei pergunta a Neemias, ele fala: como não estaria triste? Como eu poderia estar bem se a cidade de meus pais, onde estão os sepulcros de meus pais, está desolada, está destruída? E aí vem a pergunta do rei para Neemias: o que queres que eu te faça? Olha que pergunta maravilhosa. O rei nos dirige a palavra perguntando: o que queres que eu te faça? Por isso cabe a oração.
Nós temos que orar, apresentar diante de Deus a causa, porque quando o rei pergunta isso para Neemias, a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. Antes de falar com o rei da terra, Neemias fala com o rei dos céus. Então orei a Deus. E aí ele apresenta diante de Deus a sua situação. Apresente diante de Deus a sua angústia, a sua tristeza, esse momento. Pedindo a Deus o recurso, pedindo a Deus que Ele possa entrar com a providência para que essa situação mude, em nome de Jesus. Quando ele fala isso, ele ora, e aí quando o rei o interpela novamente, ele pede ao rei para descer a Jerusalém. Porque Neemias pede ao rei para fazer e levantar novamente os muros da sua cidade. Ou seja, Neemias estava dizendo: eu preciso descer a minha cidade para restaurar a situação, para restaurar a condição da minha terra, para restaurar aquele lugar onde está desolado. E é isso que nós precisamos clamar a Deus, para que Deus restaure a sua igreja, restaure o seu povo, restaure a espiritualidade, restaure o poder do Espírito, restaure a graça sobre nós, restaure a misericórdia, a compaixão, que restaure em nome de Jesus a sua noiva. Por favor, meu amado irmão e minha querida irmã, é tempo de nós lutarmos pela restauração. Restauração daquilo que vem sido deteriorado ao longo dos tempos e nós nem percebemos. Nós nem notamos o quão vulneráveis ficamos nós. Cidade de Jerusalém ficou com seus portões queimados, ou seja, qualquer inimigo que intentasse contra Jerusalém conseguiria vencê-la, porque ela já não tinha mais as proteções dos seus portões. Assim está muitas vezes o povo de Deus, assim está a igreja de Jesus, vulnerável, aonde o inimigo, tudo que intenta, ele consegue e vence o povo de Deus, porque o povo de Deus está vulnerável. Em nome de Jesus, saia da vulnerabilidade que você entrou ao longo dos tempos, lute contra ela. Lute, batalhe para sair dessa vulnerabilidade, em nome de Jesus. Neemias pediu ao rei, e o rei concedeu a Neemias. O rei estabeleceu um tempo para que Neemias voltasse. Isso quer nos dizer alguma coisa. Vai ter o tempo de Deus para ser restaurado essa situação. Vai ter o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Vai ter o tempo de Deus para que as coisas cheguem no seu devido lugar. Inclusive a nossa conduta. Vai perdurar até nós entendermos o quanto nós precisamos de Deus. Até nós entendermos o tanto que precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Então, em nome de Jesus, clame a Deus nesse momento. Busque a Deus. A Bíblia diz que quando o rei libera Neemias, a sua e a minha Bíblia diz que o rei providencia tudo o que Neemias ia precisar lá para restaurar o muro. Olha que coisa linda. Deus há de providenciar todo o recurso para a restauração. É Ele, o Rei, que vai providenciar, meu querido. Não entre em desespero porque você ficou desempregado agora. Não perca as esperanças porque as coisas ficaram difíceis para você nesse momento. Quem vai providenciar todas as coisas para que tudo seja restaurado é Deus, é o Rei, em nome de Jesus. Neemias então desce para a cidade de Jerusalém e lá chegando, ele convoca o povo para que o povo, cada um, fosse e, vamos assim dizer, reestruturasse, trabalhasse no muro que ficasse diante da sua casa. Isso quer dizer o quê, meu amado irmão e minha querida irmã? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta o meu vizinho estar orando somente. Não adianta só o obreiro da igreja estar orando.
Não adianta só o pastor da igreja estar orando. O ministério de louvor da igreja precisa orar. Os membros da igreja precisam orar. Os obreiros da igreja precisam orar. Nós todos precisamos fazer a nossa parte na reconstrução desse muro, na reconstrução e na restauração dessa cidade. Se todos fizerem a nossa parte, a cidade vai voltar a ser fortificada em nome de Jesus. Neemias convoca-os e cada um tem que fazer a sua parte. Só que tem um detalhe, amados. Todas as vezes que nós estamos trabalhando para restaurar, buscando a Deus para que as coisas voltem aos seus devidos lugares, o inimigo vai se levantar. Neemias teve opositores. Os opositores se levantaram contra Neemias. Então nós vamos sofrer retaliações, nós vamos sofrer, infelizmente, nós vamos sofrer perseguições nessa tentativa de restauração, de clamar a Deus pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua graça. Contudo, não é tempo de desistência. É com a ferramenta para fazer o muro ser levantado numa mão e a espada na outra, porque é tempo de guerrear espiritualmente falando. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de jejuar, é tempo de clamar pelo perdão, pela misericórdia, é tempo de clamar a Deus pela sua compaixão para com o seu povo. Nós temos que buscar a Deus nesse momento, temos que cada um fazer a nossa parte em nome de Jesus. Que Deus visite você, fortaleça você, que Deus te dê graça nesse momento de dificuldade, nesse momento de desamparo. Que Deus fortaleça você e que a sua espada esteja nas suas mãos para guerrear. Em nome de Jesus. No seu tempo devido, Deus deu graça a Neemias e ele liderou uma grande reforma, uma grande restauração na cidade de Jerusalém. Que assim seja conosco, que Deus nos fortaleça nesse período para que nós possamos, em nome de Jesus, serem os restauradores da graça de Deus nesta terra. Que Deus nos perdoe, que Deus perdoe esta nação, que Deus perdoe os povos e, em nome de Jesus, derrame a sua graça, entrando com providência nessas circunstâncias que estamos vivendo. Querido irmão e amada irmã em Cristo Jesus, Neemias liderou aquela obra, mas em um certo dia, como eu estava dizendo, o inimigo quis fazer descer daquele andaime para desviar o seu foco. Não desvie o seu foco nesse tempo. Não desvie o seu foco nesse período. É tempo, em nome de Jesus, de estarmos buscando a Deus. É tempo de restauração. Essa é a mensagem da noite de hoje. É tempo de restauração. Restauração na sua vida espiritual, restauração na sua família, restauração na igreja, restauração desta nação, restauração do povo de Deus. É tempo de restauração. Vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Gostaria de terminar fazendo uma oração por você, pela sua família, uma oração por todos que perderam alguém nesse período de pandemia, por causa desse vírus. Vamos clamar a Deus nesse momento e pedir a Ele a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém? Senhor querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, eu te dou graças, eu rendo ao Senhor louvores nesta noite. Oh meu Deus, eu lhe bendigo. Obrigado por este momento, obrigado por essa palavra. Que o Senhor traga restauração, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas. Que o Senhor traga restauração para a sua noiva, para a tua igreja. Que tu possas trazer restauração para o teu povo nesse período. Que sejamos nós reerguidos na oração, no clamor, no jejum, no poder e na graça. Peço ao Senhor que esteja operando sobre nós, Pai. E em nome de Jesus, que em tudo seja o teu santo nome glorificado. Senhor, visite as famílias que perderam pessoas, que perderam entes amados nesse período de pandemia. Fortaleça cada um dos irmãos, cada um das irmãs, cada um daqueles que sofrem, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia. Estende as tuas mãos sobre nós, Senhor,
E em nome de Jesus nos perdoe pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, pelas nossas más condutas. E em nome de Jesus entre com a providência, Senhor. Que este povo seja logo vacinado, meu Pai. Que o Senhor esteja na direção dessa vacinação, Senhor, desta nação. E que esta enfermidade, que este vírus seja abatido para a glória e honra do Teu santo e maravilhoso nome. Visite todos aqueles, meu Deus querido, que estão se sentindo desamparados, aqueles que estão em estado depressivo, que estão tendo síndromes do pânico, que estão em estado de ansiedade avançada, generalizada. Senhor, visite-a nesta hora. Faça uma grande obra na vida do teu povo, na vida desta nação. Em nome de Jesus, meu Deus querido, visite-nos, ó Pai, e derrame o teu poder, fortaleça-nos no poder do teu Santo Espírito. Esse é o meu pedido, meu Deus, e o meu agradecimento nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus possa restaurar a sua noiva, restaurar a espiritualidade da tua igreja neste tempo. E em nome de Jesus, que todos nós estejamos com o Senhor e que perseveremos na presença de Deus em meio a esta dificuldade, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém? Gostaria de louvar a Deus pela vida de todos que assistiram esse vídeo, que assistirem esse vídeo, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, abençoar a sua casa, que Deus jamais deixe de andar com providência na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique com paz e com a sua vitória, em nome de Jesus.